Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas do Henrique, que sou eu. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre exemplos edificantes de pessoas que deixaram sua marca na história e de acontecimentos que com o passar do tempo acabaram se tornando importantes. Então vamos lá, hein? Continuando o livro Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, do Francisco Aquarone, como vocês viram no vídeo anterior, houve a criação da nova organização, o Centro Espírita. E o que isso fez? Bom, com isso, os ânimos e as esperanças de união dos grupos espíritas ganharam um novo fôlego dentro do Bezerra de Menezes. E aí ele viu, inclusive, uma luz no fim do túnel. Ele achava que agora, com esse novo ânimo, com essa nova injeção de coisas novas, a coisa ia se deslanchar. Contudo, não demorou muito para que essa esperança começasse a se desfazer. E por que isso? Porque com a nova organização, chegaram pessoas novas nessa organização, além das que já tinham, e aí começou uma disputa interna por cargos. Ou seja, uns queriam cargos mais elevados dentro da organização, outros tinham a ambição de ter cargos onde aparecesse mais do que os outros, ou seja, ao invés da coisa se unir para fluir, começaram essas brigas internas, essas discussões internas, como ninguém esperava. E aí o que acontecia? A distância entre as correntes, né, dos espíritas científicos e as correntes dos espíritas kardecistas só aumentava. Por quê? Na mente do Bezerra de Menezes, essas diferenças eram sem importâncias, porque para ele era muito simples. O que bastava era aprender a fazer caridade e a consequência era praticar a caridade. Era simples assim. Só que isso era simples na cabeça do Bezerra, na dos outros não era. Só que para que esse sonho se tornasse realidade, o Bezerra de Menezes se desdobrava em palestras, em reuniões, onde sempre ele procurava conciliar as massas, conciliar as pessoas para que a união se fizesse. E sempre o Bezerra era orientado pelos seus guias espirituais, dentre esses guias espirituais, Santo Agostinho, que era o seu mentor. E como o Bezerra estava sempre na vanguarda, ele achou então que esse momento era o ideal para que os postulados espíritas fossem passados também para os mais humildes, para os mais simples. E por quê? Porque até então a doutrina espírita ela era estudada, ela era praticada numa classe privilegiada, que era a dos cientistas, dos homeopatas, dos médicos, dos intelectuais. A população mais simples, mais humilde, não fazia parte disso. Aí o Bezerra pensou, já que a classe privilegiada não consegue entender a simplicidade do espiritismo, quem sabe as classes mais humildes vão entender essa simplicidade. E aí o Bezerra de Menezes se propôs ele mesmo a fazer reuniões na federação, onde ele mesmo ia começar a explicar o Livro dos Espíritos para as pessoas que fossem lá. As reuniões aconteciam às sextas-feiras e começaram no mês de maio de 1889. As pessoas começaram a chegar na federação e o próprio Bezerra, orientava essas pessoas, esclarecia sobre o verdadeiro sentido do espiritismo. Ele orientava ou individualmente ou em grupo as pessoas, mas ele mesmo fazia isso. Não esperava por ninguém. E tanto era a boa vontade do Bezerra, que além dele fazer esse trabalho na federação, ele também realizava esse mesmo trabalho nos núcleos espíritas que eram um pouco mais distantes. E aí o propósito dele sempre foi conciliar e reunir a família espírita. E além disso tudo, ele também frequentava os notáveis trabalhos de desobsessão do grupo Luz e Caridade. Aí a gente pergunta, caramba, e aí, quando que o Bezerra descansava? Quando ele tinha as horas de lazer dele? Bom, vamos lá. Como se isso não bastasse, nas horas vagas em que ele estava em casa, o que o Bezerra de Menezes fazia? Ele se dedicava, sob a luz de um lampião, a traduzir o livro Obras Póstumas, do Allan Kardec. Trabalho esse que às vezes até invadia a madrugada. Bom, em 1889, teve uma grande mudança na política do Brasil, com uma transformação radical.
do 15 de novembro, quando o general Deodoro proclamou a República. Aí, enquanto a massa se debatia sobre a nova política, toda empolgada, né? O que o Bezerra de Menezes fazia? Trabalhava. Tanto que em dezembro daquele mesmo ano, o organismo do Bezerra começou a reclamar cansaço. E como o Bezerra queria se dedicar cada vez mais à nova organização, ao Centro Espírita, o que ele fez? Se demitiu da presidência da Federação Espírita, porque a intenção dele era a de fundar uma escola de médiuns, porque essa era uma das orientações passadas por Kardec naquela comunicação aos espíritas brasileiros. Porém, a desilusão dele foi sem tamanho, quando ele instituiu essa escola de médiuns, porque os próprios companheiros dele achavam que essa ideia não tinha fundamento e que não ia ser muito proveitosa. Conclusão, o Bezerra clamava como se num deserto. E apesar dos apelos, via-se cada vez mais isolado. E nem os próprios membros da diretoria do centro compareciam às sessões. Aí o Bezerra começou a pensar, eu acho que está todo mundo ficando surdo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí no joinha para ficar sabendo, tá bom? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, hein? Lembrando, sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!